Bom dia a todos, meu nome é Fernando, gerente comercial da Inductoterm Grupo Brasil. No Brasil, o ano que vem nós completaremos 50 anos em 2022, ininterruptos, atendendo ao mercado de fundição e o mercado de transformação de metal, também nas áreas de aquecimento, para têmpera, forjaria e solda de tubos por indução. Aqui eu gostaria de comentar o nosso complexo em Indaiatuba. Então nós temos algumas áreas pré-definidas, o prédio superior para a fabricação de fornos, para a fabricação de cabos refrigerados, reformas em geral, o prédio central com toda a parte de administração, engenharia, fabricação dos conversores e o nosso estoque para atendimento ao mercado, e o prédio inferior, tratamento térmico, que é uma área de serviços de tratamento térmico por indução que nós temos aqui na Inductoterm para atender ao mercado. Bom, nós vamos iniciar com um dos fatores mais importantes, que significa a escolha correta do equipamento. E essa escolha correta, ela é pré-definida por nós e pelo cliente com 3 fatores principais: capacidade do forno, tamanho do forno, potência do equipamento, que vai definir os quilowatts e a taxa de fusão, e frequência de operação do equipamento, que está correlacionada com os outros 2 fatores em relação a metal, em relação à agitação e o que é necessário para o melhor processo do cliente. Os pontos a serem considerados nessa definição geram alguns fatores importantes que é importante o nosso cliente, o fundidor, entender antes da pré-definição. Então, ao invés de somente verificar se um forno é bom de tamanho e bom de potência para ele, a gente gostaria de complementar com outro fator. Então, as 3 unidades que nós comentamos foi potência, frequência e capacidade, certo? Então, quando eu aumento a potência, eu aumento a agitação do meu banho. Quando eu aumento a frequência, eu diminuo a agitação do meu banho. E quando eu aumento a capacidade, eu também diminuo a agitação. Então, esta correlação entre esses 3 fatores vão fazer com que a gente tenha um resultado final de nível de agitação, densidade de metal, e isso vai gerar no final um resultado do processo de fusão. Mas além disso, equipamentos corretos e confiáveis e tecnológicos, que é o que a Inductoterm comercializa no mercado, o que mais as fundições necessitam? Então existem vários fatores importantes que hoje estão muito no dia a dia, que são os gerenciadores, né, do processo de fusão. No passado, nós utilizávamos circuito monitor VIP, que te davam uma quantidade de alarmes e processos que, para o passado, isso era o que a eletrônica podia disponibilizar. Hoje em dia, esse produto ele não é mais comercializado em máquinas novas, onde isso mudou para um sistema monitor VIP Touch, onde você tem uma série de outros fatores. Você tem uma saída intranet para puxar os dados, você tem um armazenamento de alarmes, que é importante para o seu processo de fundição, para saber o que vem acontecendo. Agora, se você quer algo a mais, você pode passar para um Melt Manager. E o Melt Manager ele te garante algumas outras
facilidades e informações que podem te ajudar no processo de fundição, como partida a frio, sinterização automática, medição de quilowatt-hora, ou, se o forno estiver sobre células de carga, a medição de quilowatt-hora por tonelada. Uma versão um pouco mais elaborada do Melt Manager, chamamos de Melt Manager Plus, ele tem toda uma questão gráfica e uma questão de maior capacidade de armazenamento que te garante uma melhor visualização dos dados do processo de fusão no gerenciamento de cada corrida. Agora, nós também temos um sistema chamado MeltMinder 300, que é um sistema que ele está um passo à frente, voltado para uma automatização do processo de fusão, onde o sistema garante e ajuda a tomada de decisões em alguns processos da fusão. Então, ele te ajuda na tomada de decisões e faz com que o seu processo ele se torne cada vez mais estável relacionado à fusão, né? Garantindo assim uma melhor eficiência e um melhor consumo do seu quilowatt-hora por tonelada. Então vocês veem que nós temos uma série de produtos que servem para ajudar no seu processo de fusão. Mas é importante a gente fazer um alerta aqui que não adianta eu ter um gerenciador se eu não tenho uma análise mais completa do ao redor do meu processo de fusão. Então hoje nós percebemos às vezes algumas fundições que querem ter um painel digital, mas o consumo de energia é altíssimo. Então é melhor você trabalhar os pontos ao redor da fundição, e eu vou comentar aqui mais para frente, do que simplesmente ter um painel com algumas questões gráficas, mas no final das contas o importante é a questão de eficiência energética, que vai te trazer produtividade e vai te trazer competitividade. Então aqui é uma forma mais detalhada, onde nós falamos dos mesmos itens apresentados no slide anterior, mas o que a gente gostaria de ressaltar é o seguinte, que existe um modelo para cada necessidade. É importante que a fundição verifique se realmente o que está relacionado em cada um dos dispositivos é o que realmente eu preciso nesse momento. E nada impede de depois serem feitos upgrades, porque a Inducto ela pensa muito na questão de competitividade e o custo-benefício para o teu equipamento em relação ao que você necessita no teu momento atual, né? Pensando sempre numa possível atualização futura. Agora, nós percebemos que há espaço para melhorias na utilização do equipamento e na utilização de demanda contratada. Esse é o ponto principal aonde o fundidor deve tomar todos os pontos e atenções para que ele consiga ser mais eficiente e eficaz e com isso garantir uma melhor produtividade. Bom, o que é demanda contratada? É uma quantidade de quilowatts contratados da concessionária disponíveis para a utilização na sua fundição, no forno de fusão. Uma vez contratada, a demanda será paga, independente de sua utilização, maior ou menor. Então, o que nós sempre orientamos é que essa demanda ela tem que estar o mais próximo de 100% de utilização, porque ela já está contratada e será paga. Extremamente importante o fundidor ter isso em mente como um dos pontos principais. A taxa de utilização, que vai se correlacionar com esse fator anterior de demanda, consumo de energia, ele é feito através da taxa de produção obtida sobre a taxa de fusão. Então você tem um percentual de utilização no seu processo. Então, o que nós, de uma forma prática e simples,
o que nós comentamos? Que a taxa de utilização é a produção real, metal vazado, sobre a produção teórica, taxa de fusão. Os dois em quilos por hora vão te dar um percentual. Esse item é importantíssimo que o fundidor tenha na sua cabeça como uma informação disponível. Todos têm que ter essa informação. Isso pode ser medido por fusão, isso pode ser medido por dia, isso pode ser medido por mês. Agora, é extremamente importante que se tenha em mente esse número e sempre o melhor possível. O mais próximo de 100% é o ideal. Por que a gente fala isso? A Inducto ela sempre pensa na questão de melhor opção. E uma das premissas da Inducto é que nós entreguemos o equipamento mais eficiente possível para que você se torne o mais competitivo possível. Porque uma fundição competitiva, ela vai se manter no mercado, vai crescer no mercado e vai continuar com a parceria conosco. Lembrando que 10% do custo de energia ele está na peça e 80% do custo de energia está na fundição. Então, se a gente fizer uma correlação, é extremamente importante analisar o custo de energia na fundição, para que ele realmente possa melhorar o teu custo interno e com isso te tornar mais competitivo. Portanto, é importante que se analisem todas as perdas em todas as etapas do processo. E para isso, falando em perdas, nós temos os chamados tempos improdutivos, que são um dos fatores para a perda de produtividade em um forno de fusão. Como que nós elencamos e definimos cada um desses pontos? Então nós temos temperatura de vazamento, conteúdo da carga, sucata ou canal, qualquer que seja, mas a sucata é um ponto extremamente importante a ser analisado. O carregamento, como se faz o carregamento no forno, o carregamento deve ser eficiente para poder você ter o melhor rendimento do equipamento. A entrega de potência, nós vamos detalhar um pouco mais à frente, existem vários fatores que influenciam na entrega de potência. A eficiência elétrica, que está muito relacionada com o equipamento em si, e isso vocês podem ter a certeza que a Inductotherm é o equipamento com melhor eficiência de mercado, eficiência elétrica no mercado, chegando a níveis próximos a 100% na fonte de potência. O vazamento, como que é feita essa cadência do vazamento e essa correlação, esse balanceamento com o tamanho de forno, tamanho de panelas. O tempo de correção, extremamente importante, totalmente relacionado com a sucata, porque se eu tenho uma sucata ruim, eu vou ter um tempo de correção maior, eu vou ter um tempo de escorificação maior e eu vou ter um tempo de análise maior. Então, o quanto eu coloco de qualidade no forno em relação à sucata, eu diminuo o tempo de correção, tempo de escorificação e também a minha análise ela fica muito mais precisa. Então, nós temos aí 9 fatores que influenciam bastante no meu tempo de fusão completo, que seria o tempo produtivo, que é o equipamento derretendo, e o tempo improdutivo, que é fazendo atividades inerentes ao processo, mas que quanto menor, melhor. Se a gente falar em perdas elétricas, é extremamente importante analisar que do total de energia que estaria disponível para a entrada na minha fonte de potência, que seria 100%,
72,5% a 75% é o que realmente vai para a carga a ser fundida. O restante são fatores como transmissões, perdas por transmissão, perdas no conversor, que eu comentei que o nosso está em torno de 2,5% a 3%, as perdas por condução e as perdas no forno. O forno ele é o maior ponto onde nós temos perdas, porque é onde eu tenho a bobina que está sendo refrigerada com água, e essa água ela refrigera a bobina e retira energia do sistema, retira energia em forma de calor. Então é extremamente importante que a sua bobina esteja muito bem dimensionada, que o seu metal a ser fundido seja exatamente o que ele foi calculado para esta bobina, porque a bobina ela faz parte eletricamente do circuito oscilante do conversor. E a carga, ela também faz parte deste circuito, como a carga realmente para fazer a indução ocorrer. Então, o que acontece é que muitas vezes um conversor mal dimensionado, um acoplamento errado entre bobina, conversor e carga, um dimensionamento do circuito oscilante em relação ao metal a ser fundido, pois muitas vezes a fundição usa um forno que é para ferro, para fundir alumínio, para fundir inox, para fundir bronze e latão. Ele vai derreter? Com certeza ele vai derreter. Agora, aqui eficiência, com certeza você está jogando dinheiro fora, né? O dimensionamento correto de bobinas e perfis, muitas vezes a gente vê clientes trocando bobinas que não são de um forno para outro, de um equipamento de uma marca para outra marca. Isso é muito ruim para as perdas elétricas. E o dimensionamento correto dos barramentos que fazem a ligação entre conversor e forno. Então, muitas vezes, um layout mal adaptado vai gerar um barramento enorme e esse barramento também vai gerar mais perdas no seu sistema. Então, é extremamente importante toda essa análise antes ou que seja feita no seu processo, e você vai ver que consegue ter ganhos com essa entrega de energia. Quanto maior essa entrega de energia, melhor a utilização dos seus quilowatts e com isso uma melhor eficiência. O outro ponto importante é a questão do derretimento. E nós sabemos que para derreter 1 kg de escória se requer quase 2 vezes a energia do que para derreter 1 kg de ferro. Então, quanto melhor a sua sucata, mais limpo é o teu metal, menos energia vai ser gasta, porque essa escória que você está derretendo, você vai jogar fora. Então, quanto mais limpo, quanto a melhor preparação da sua sucata, menos energia será gasta. É importante que o fundidor faça essa conta. Vale a pena eu comprar uma sucata desta qualidade para gerar esta quantidade de quilowatts para derreter, ou vale a pena eu comprar uma sucata melhor e gastar menos quilowatts para derreter? Então é muito importante que isso seja analisado. E o outro ponto, por consequência, é a escorificação. Nós temos até uma ferramenta que faz a retirada da escória. Agora, o ideal é que realmente se tire menos escória. Agora, com a geração de escória no forno, nós temos essa ferramenta que ao menos diminui o tempo de escorificação. Diminuindo-se o tempo de escorificação, ajuda no processo completo de fusão, deixando o forno mais tempo disponível para fundir. Depois, no final, nós vamos fazer um exemplo aqui prático, onde nós vamos demonstrar qual é a influência do tempo em relação à questão de produção e diferenças de produção. E vai ficar bem claro para todos essa diferença.
Outro ponto extremamente importante é a temperatura de vazamento. Isso está muito relacionada com a forma como você escoa esse metal e também as distâncias no seu processo de fusão para poder levar o metal até o molde. Então, pontos importantes: sempre esgotar totalmente o forno, padronizar as panelas de transferência para o menor tempo. Lembrando que a logística do metal é um dos fatores extremamente importantes, e quanto maior a distância, maior a temperatura, porque ele vai perder mais tempo em relação ao tempo que ele fica fora do forno. Então, cada grau que a carga é aquecida acima da temperatura de vazamento, tenham ciência que é energia desperdiçada, ok? Carregamento. Nós temos também a questão de eficiência no carregamento dos fornos, principalmente em fornos maiores, acima de 2, 3 toneladas. O quanto mais eficiente é o carregamento do forno, o equipamento ele trabalha sempre com a sua potência máxima. Então é importante que não falte carga no forno, e com isso você garante uma fusão com potência máxima, e com isso você garante menos tempo no processo de fusão. Outro ponto são os quebradores de canal, que também ajudam bastante na questão de densidade de carga, que vai ajudar no processo de fusão. Se a gente olhar aqui, nós temos alguns exemplos de carregamento, né? Carregamento manual, carregamento por tambor, aqui com um sistema elevatório, aqui um sistema de abertura pela parte inferior, e um sistema completo com esteira, carro de carga, que vai fazer o carregamento da melhor forma possível. E no próprio carro de carga já se pode também fazer ajustes de liga que você tenha no sistema, onde você já inclui algumas ligas importantes para que você possa já fazer um ajuste e complementos que sejam necessários no seu processo de fusão. Se a gente pensar em alimentação de ligas, a Inducto também tem a solução, que é um sistema de ligas com carros é um carro que move num sentido transversal, que é alimentado através de baias com células de carga, e isso pode ser integrado ao seu processo de laboratório. E qual é a grande vantagem? Você tem ciclos definidos e constantes, então você consegue garantir estabilidade no seu processo de fusão, e com isso, garantindo estabilidade, com certeza esse impacto vai ser gerado lá no tempo do processo de fusão, porque ele é sempre feito da mesma forma. O ciclo de fusão versus potência aplicada. Esse é um item extremamente importante. Nós temos aqui 3 casos. O primeiro caso é um equipamento correto, com a sintonia perfeita e carga adequada. Se nós olharmos, ele gera um tempo mais ou menos de 55 minutos na fusão. O segundo caso, eu tenho uma sintonia inadequada. Isso eu posso estar relacionado com equipamento errado, bobina errada, material errado. Então vocês percebem que o equipamento ele tem uma perda de potência e com certeza, e consequentemente, o seu tempo de fusão aumenta para 60 minutos. E no terceiro caso, eu tenho sintonia inadequada e carga inadequada. Então eu tenho o equipamento errado com a carga errada. Vejam só como que o ciclo de fusão vai lá para frente. E o que acontece? A grande perda que você tem nesse ponto é a questão de tempo, né? Então você perde aí, no caso, 25 minutos em relação ao ideal para fazer uma carga. Você fala, bom, mas eu consumi a mesma potência. Ok, só que o tempo você não volta atrás. Então a quantidade de corridas que você faz por dia é menos, com a mesma demanda. Então é extremamente importante analisar
esses fatores e tentar sempre fazer a máxima potência possível, que vai gerar o menor tempo possível no processo de fusão. E você vai conseguir mais corridas ao longo. Aqui nós temos um exemplo que demonstra isso de uma forma bem prática. Um forno de 1.500 kW, um conversor de 1.500 kW com um forno de 1.500 kg. Utilizando-se já uma utilização de 75% e mais ou menos 15 minutos de tempos improdutivos. Então, a gente analisando só a questão de tempo de fusão, mantendo os tempos improdutivos, que também podem ser melhorados. Mas, o primeiro caso, ele faz uma fusão em 43 minutos, mais 15 minutos, dá 58 minutos. O segundo caso, 50 minutos, com mais 15 minutos, são 65 minutos. E o terceiro caso, 60 minutos, mais 15 minutos, são 75 minutos do tempo para um processo, para uma fusão completa. Se nós analisarmos em relação a turnos, um turno estendido, o primeiro caso, ele vai fazer 10 corridas. O segundo caso, 9 corridas. E o terceiro caso, 8 corridas. Ok? Agora, em um turno estendido de 18 horas, vejam só como a diferença é bem grande. No primeiro caso são 18 corridas, no segundo caso 16 corridas e no terceiro caso 14 corridas. Se a gente pegar essa diferença do primeiro caso para o terceiro caso, são 4 corridas de 1,5 toneladas, com uma relação de metalúrgica de 65%, que seja peça, o resto seja retorno, nós teríamos 3,9 toneladas por dia a mais de metal, vezes 22 dias. Isso geraria 85 toneladas de peça a mais por mês. Então, se a gente olhar, é uma diferença de 17 minutos, que passa extremamente rápido, e essa diferença de 17 minutos estão gerando uma diferença de 85 toneladas de peça pronta no final do mês. E um grande detalhe, com a mesma demanda. Então, é importante que a fundição faça esses estudos de caso. Nós da Inductoterm estamos à disposição para fazer esse trabalho e análise do processo de fusão para vocês, porque vocês podem tirar mais com o mesmo equipamento. O equipamento ele é projetado, ele é feito para trabalhar com 100% de potência, 24 horas por dia. Se o processo de fusão de vocês não consegue utilizar esse 100% de potência, aumenta os tempos de ciclo, tem muito ganho a ser feito na sua fundição, que no final das contas está completamente relacionado com o tema das nossas palestras e da competitividade. Você tem que ser mais produtivo para ser mais competitivo. Então, é fazer sempre mais com menos. E vejam só, nesses 3 casos, o número de empregados, o número de colaboradores continuam sendo exatamente os mesmos. Então, inclusive, quantas toneladas homem-ano também vai aumentar na sua fundição. Esse é um outro fator extremamente importante que deve ser analisado. E mais um outro detalhe, você pode fazer essa análise verificando turno a turno, verificando um turno em relação ao outro turno, descobrir aonde estão os gaps da sua fundição. O equipamento em si, ele te gera o melhor e o mais o disponível e a maior tecnologia que existe hoje no mercado de forno de fusão por indução. Agora, o teu processo, ele influencia bastante em toda essa cadeia. Então, é extremamente importante que seja analisado tanto o tempo de fusão como os tempos improdutivos, com todos esses fatores que nós comentamos aqui na nossa palestra. O futuro é mais brilhante com a Inductoterm. Por que nós gostamos de falar e entendemos que isso é extremamente importante para o nosso cliente?
porque a Inductoterm está sempre procurando benefícios para garantir a competitividade do nosso fundidor. Nós entendemos que a fundição mais competitiva ela vai se tornar mais lucrativa e vai sempre fazer investimentos e crescer com a sua função ao nosso lado. Então é extremamente importante analisar e que o equipamento que seja colocado na sua fundição tenha realmente a melhor e máxima eficiência possível. Bom, aqui está o meu telefone, meu nome, meu e-mail, fernando@inductotermgroup.com.br, e nós estamos à disposição para tanto a parte de suporte técnico, tanto a parte de serviços de campo, instalação, startup, manutenção, reparos em bobinas, peças em estoque para atendimento a vocês, treinamentos de operação, manutenção e segurança. E esses treinamentos de operação, eles ajudam bastante nessa atividade que foi falada na nossa palestra de hoje. Muito obrigado pela oportunidade e nós estamos à disposição.